A igreja tem duas missões precípuas no mundo: cumprir a grande comissão e o grande mandamento, pregar e amar. A referência para o cumprimento de ambos os chamados é Cristo, que ao mundo serviu em amor sacrificial. O que significa reproduzir o amor sacrificial de Cristo em dias de pandemia? Em primeiro lugar, significa proclamar o evangelho a pessoas que estão destroçadas pelas mais diferentes consequências da tragédia que assola a humanidade. Os cristãos têm algo a dizer aos que sofrem que somente os cristãos podem proclamar. Em segundo lugar, significa servir sacrificialmente pessoas severamente esmagadas pela crise humanitária. Depressão, desemprego, sequelas físicas, ameaças de morte e luto atingem a milhões. Ponto importante: o amor sacrificial demanda praticar o cristianismo, mesmo quando isso é custoso para a igreja. Cristãos terão de abrir mão de direitos, posses, segurança, a fim de que, por meio do amor que tem Cristo como referência, pessoas encontrem a vida. Nesse sentido, qual a grande questão que o Espírito Santo apresenta à igreja nesse presente momento da história? O que significa, de modo concreto e pertinente, amar sacrificialmente pessoas que sofrem? Lamento ter de dizer as seguintes coisas. Para uma igreja que ama com amor sacrificial, o tema do culto presencial deve manter uma relação de subserviência ao chamado para dar a vida pelos que ainda não conhecem a Cristo. Uma igreja incapaz de abrir mão do que ama, a fim de não causar escândalo e assim cumprir sem impedimento sua missão redentora, não está reproduzindo a vida de Cristo. Dizer que os irmãos precisam dos cultos e que teremos os cultos, ainda que isso leve milhões a tropeçar, é inadmissível. Um comportamento como esse, sem a mínima dúvida, é sintoma de infantilismo espiritual ou até mesmo de falta de conversão. Há 35 anos sou pastor. Posso dizer, sem medo de estar errado, que os irmãos que carecem de ajuda podem ser, de inúmeras maneiras, socorridos pela igreja, ainda que por breve momento sejam privados dos momentos de adoração no templo. A igreja continuar associando o evangelho de Jesus Cristo a um projeto de poder político, seja ele de esquerda ou de direita, ainda que isso, em plena desgraça planetária, leve pessoas a não ouvirem a sua pregação, é a recusa de tornar a causa do evangelho soberana sobre todas as demais causas. Em suma, desaprendemos o que significa amar de modo sacrificial. Desaprendemos o que significa viver a vida que Cristo viveu, por cuja causa você e eu fomos salvos.